O que é magia para Umbanda? Magia, eis um assunto que todos adoram falar. O sonho de muitos seria um convite vindo de alguma escola de jovens bruxos. Outros adorariam tomar posse do livro de magia que, em famosa animação, agitou o personagem principal. São imagens encantadoras do cinema e literatura, sem dúvida, mas a realidade é bem diferente. Precisamos também citar que muitos creem na possibilidade da ciência, no futuro, explicar tudo o que fazemos nas religiões, especialmente as afrodescendentes, que o que hoje é magia, amanhã será ciência. Bem, não é exatamente assim. Compreender os recursos da natureza é o que faz a ciência médica e farmacêutica ao desenvolver remédios para o nosso corpo físico. Mas o que fazemos em nossos terreiros é muito além do que apenas conhecer substâncias. Nessas religiões, tratamos a alma, o que chamamos espiritual, de modo muito mais profundo e, consequentemente, trazendo bem-estar ao corpo físico, já que acreditamos estarem vinculados um ao outro. Aprenderemos quais materiais a natureza nos dispõe para o nosso objetivo, na feitura de nossas oferendas e o conhecimento extraordinário das folhas. Lidaremos com energias trazidas e ensinadas por nossos guias espirituais, compondo um elemento que a ciência física não compreende nem dispõe: os fluidos espirituais mais sutis, as trocas magnéticas que fazem nossos trabalhos darem certo. Assim afirmamos que a ciência poderá explicar o que fazemos em um futuro qualquer. De fato, seria maravilhoso. Mas replicar esse laboratório, impossível, já que estamos na dependência de nossos guias e o que a espiritualidade superior permitir. Magia exige responsabilidade, já que poderemos vir a lidar com a espiritualidade de outra pessoa. Não temos o direito de ferir o livre-arbítrio de outra, através de amarrações ou qualquer coisa que nos lembre magia negativa, que é obrigar alguém a fazer o que queremos. Isso tem um preço, e pensar que não será cobrado é uma grande ilusão. Virá conta ao feiticeiro e a quem busca esse tipo de enfeitiçamento negativo. Também é muito importante lembrar a qual tipo de espírito vamos recorrer para fazer qualquer coisa. Muitos brincam com a espiritualidade crendo ser uma grande diversão, porque de fato não acreditam naquilo que fazem. Invocam espíritos para responderem futilidades, mas o que não contam é que nessas brincadeiras nunca vão atrair espíritos sérios. Virão espíritos zombeteiros, cruéis, alguns em profunda perturbação, que poderão ficar no ambiente após as brincadeiras, atormentando os moradores e causando uma série de infortúnios que ninguém, com certeza, gostaria de passar. Mas de forma ainda mais irresponsável, são aqueles que oferecem serviços de magia sem conhecimento profundo, tempo de desenvolvimento mediúnico com boa procedência, sem permissão superior. Alguns atraídos com ganho fácil que os ingênuos costumam entregar por esse tipo de oferta de serviços, logo em seguida já irá sentir o efeito das obsessões, do enfraquecimento físico e espiritual, que poderá levar muitos anos ou até mesmo reencarnações para se recuperarem dos seus muitos erros. Para um umbandista, a natureza e todo o universo possuem recursos inesgotáveis no auxílio de nossos trabalhos, e vemos a magia como controle dos elementos do planeta e das energias mais sutis que chamamos vindas do espiritual. Temos a perfeita convicção
que sem o apoio de entidades luminosas estaremos a um passo do desequilíbrio, sabendo que apenas as entidades de luz são capazes de nos fornecer os recursos espirituais que necessitamos e nos advertir quando estivermos a um passo de cair no erro. Assim, magia na Umbanda nunca será truque. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.